A facilidade com que nós apresentamos o nosso trabalho aos nossos clientes é sobretudo uma mais-valia do ArcLine XP. Em vez de apresentarmos uma planta com um desenho técnico conforme se representa aqui, eu posso atingir um outro nível apresentando plantas deste género, portanto, com um sombreado e com os materiais que são aplicados na habitação, com eventualmente maior detalhe a nível, um rigor maior a nível de desenho, mas sem esses sombreados, ou até com um efeito de perspectiva que facilita muito mais o entendimento por parte dos nossos clientes. Aquilo que vamos ver neste vídeo são três formas distintas de obtermos estes 4 desenhos e fazermos, portanto, a apresentação do projeto de uma destas formas. No primeiro deles, nós apenas temos que trabalhar na planta pretendida. Portanto, este edifício tem uma série de pisos. O que me vai interessar é este penúltimo piso que aqui está, que eu vou aqui mostrar em grande plano, e imaginem que eu quero apresentar uma planta humanizada deste espaço. Em primeiro lugar, eu tenho que ligar, portanto, a representação das sombras, que depois posso jogar aqui na planta, portanto, no modelo tridimensional. Portanto, ele neste momento já está ligado. Eu, para ligar as sombras, só tenho que vir a esta setazinha ao lado do símbolo que me representa ao norte e selecionar sombras ligadas ou desligadas. Portanto, eu neste momento vou desligar, vou ligar novamente. Portanto, isto é o que teria de ser feito. E depois vir aqui novamente a fazer simulação de sol e sombra para eu ajustar qual era a melhor hora do dia e o melhor dia do ano para ter, portanto, a melhor localização, a melhor projeção de sombra. Eu vou colocar aqui no dia 21 de julho, que é o dia em que o sol está mais alto, ou seja, projeta menos sombra, portanto, numa habitação, e vou ajustar, por exemplo, para as 13h30 e tenho aqui este sombreado. Portanto, eu faço OK e vou voltar a colocar a planta como o meu desenho principal. Portanto, é sobre esta planta que eu quero criar uma planta humanizada, portanto, onde eu tenha os materiais que estão a ser utilizados, portanto, naquele espaço. Para isso só tenho que vir ao menu Documentação e de seguida vou a Imagem e selecionar esta opção que diz Criar ou Excluir Planta em Imagem. Portanto, eu vou selecionar esta opção. Ele pede-me a resolução da imagem. Portanto, o máximo que temos são os 8192, que eu vou selecionar. A elevação do corte, isto para nós termos a representação das janelas, portanto, em planta e das portas, evidentemente. Se eu colocar um valor superior a 2 metros, provavelmente as portas não se vão ver. Vou fazer OK e após alguns segundos ele vai-me gerar uma planta bidimensional, mas com materiais e com sombreados a partir desta planta. Portanto, é uma imagem, portanto, eu posso selecioná-la, posso vir aqui à ferramenta Move e posso movê-la aqui para uma nova localização. Como veem, a imagem está toda ela caracterizada por materiais. Simplesmente não tenho uma definição por aí além se eu aproximar demasiado. Para isso não podia ser uma imagem, tinha que ser um desenho vetorial, com outros custos, entre aspas, para o nosso resultado final. Se eu quiser, eu posso gravar esta imagem no meu disco, porque é mais fácil de gravar. Portanto, basta selecionar, carregar no botão direito do rato e depois vir aqui a salvar e de seguida salvar como e gravar a imagem numa pasta. Portanto, eu vou chamar aqui planta para depois abrirmos no computador ou darmos o uso que muito bem entendermos. Portanto, este é o primeiro processo. Agora, vou-me explicar o segundo processo e neste segundo processo temos duas opções possíveis. Ou através de um desenho vetorial ou de um desenho raster. No desenho raster nós temos este tipo de detalhe, portanto temos os materiais todos bem caracterizados, mas depois nas linhas temos este tipo de detalhe. No caso do vetorial nós temos um detalhe muito superior a nível de linhas, portanto que eu depois posso também refazer, portanto tornar
um pouco mais aprazível, mas por outro lado os materiais vou ter que os anular, portanto, quando muito posso ter o tom dos materiais. E também não é feito, como é este caso, numa planta, mas no nosso modelo 3D. Como é que eu vou fazer? Eu vou ao nosso modelo 3D e no modelo 3D eu tenho logo um problema, que é o seguinte, portanto, eu neste momento estou a visualizar todo o meu edifício. E o que eu pretendo é apenas e só o desenho desta planta referente a este piso, portanto, que é o terceiro piso que está entre o terceiro e o quarto piso deste edifício. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer visualizar apenas este piso. Para visualizar apenas este piso, o que é que eu faço? Eu venho à planta, no desenho da planta, vou selecionar todo o piso. Aqui está. Portanto, todas as entidades que compõem este piso. Reparem que aqui no corte também ficou selecionado apenas aquele piso. E agora clico no botão, portanto, do Regen, que é este martelo que diz ao lado 3D. E ao clicar aqui, ele vai-me apenas refazer as entidades que estão selecionadas. Ou seja, todas as entidades compõem aquele piso, portanto, o terceiro piso do meu edifício, de maneira que tudo o restante vai desaparecer. Desde logo, temos aqui também um problema. É que, como temos tetos falsos, os tetos falsos estão a impedir visualizar o que está por baixo deles. Portanto, o que eu vou fazer é selecionar cada um dos tetos falsos e ocultá-los temporariamente. Portanto, eu seleciono aqui, carrego nesta seta e faço esconder este objeto e vou fazer o mesmo aos restantes. Portanto, esconder este objeto e esconder este objeto. Agora, o que eu pretendo é ver o meu edifício de cima. Portanto, o que eu faço é vir aqui onde temos a vista da imagem. Eu posso também colocar isto a ocupar o ecrã todo. Portanto, vou aqui a este botão que diz Vista 1, Imagem. Clico aqui e vou selecionar Vistas Laterais e de seguida Top. Ou seja, eu vou selecionar a vista de cima. Portanto, e deste modo eu tenho a vista de cima do modelo 3D, portanto, desta planta. Chama a atenção que ainda se trata de uma imagem, ou seja, ainda temos pouca definição. E há outra coisa, portanto, como é que eu vou salvaguardar esta imagem para eu, portanto, utilizá-la noutro projeto, portanto, para utilizá-la como uma apresentação? Eu vou ter que gerar uma folha de impressão para depois exportar, por exemplo, como PDF, como JPEG, ou como muito bem entender. Então, o que é que eu faço? Portanto, eu venho aqui à documentação, vou ao layout de plotagem e vou criar um layout de impressão. Portanto, eu já tinha ali um criado, mas vou criar um novo para verem como é que ele é gerado. Portanto, eu vou aqui tirar-lhes as margens, vou-lhe dar um nome, vou-lhe chamar Plantas Humanizadas, e faço OK, portanto ele criou-me este layout. Vamos só aqui torná-lo como o desenho principal. Portanto, eu tenho aqui esta vista. Portanto, é esta vista que eu pretendo incluir no meu layout. Portanto, só tenho que vir aqui ao navegador de projeto, na coluna do lado esquerdo, selecionar Vista 1 e arrastar para dentro do meu layout e, após alguns segundos, especifico um ponto de inserção e a dimensão da minha imagem. Vou pôr aqui a ocupar o máximo da folha possível. Vou só chegar aqui um bocadinho para cima. Portanto, e aqui ficamos já com mais uma imagem. Reparem que continua a aparecer o mesmo problema a nível de definição, mas, portanto, o projeto é praticamente o mesmo. Pese embora exista aqui alguns detalhes que no outro caso não aparecem da mesma maneira. Portanto, temos aqui ligeiras diferenças, nomeadamente ao nível dos cortes. Aqui não temos a representação das portas, aqui temos a representação das portas. Outra forma de representarmos esta planta é, em vez de representá-la como uma imagem, representámo-la como desenho vetorial. Portanto, o que eu vou fazer é vir aqui à vista e modificá-la para desenho vetorial. Portanto, eu tenho aqui imagem desenho vetorial. Portanto, eu clico e vou ter que aguardar algum tempo
para ele me fazer a regeneração. Portanto, neste caso não tive que fazer porque ele passou-me automaticamente para o wireframe, para a vista da RAM, que é muito mais simples de ser visualizável, e eu agora posso modificar esta vista. Portanto, eu posso vir aqui, por exemplo, remover as linhas ocultas, portanto ele vai-me aparecer tudo na mesma a preto e branco. Simplesmente deixo de ver as linhas que estão em segundo plano, portanto não acontece como no modo da RAM, por exemplo, estas duas cadeiras que aqui estão já vão ocultar o pavimento que está por trás, portanto deixo de o visualizar, portanto fica uma vista muito mais limpa, que se eu quiser também posso importá-la para a minha folha, portanto vou aqui e arrasto e largo a vista 1 para aqui, sendo que aqui há uma diferença. Enquanto nas imagens raster nós especificávamos a dimensão da imagem, nós aqui especificamos mesmo a escala da imagem. Qual é a vantagem disto? É que se eu quiser depois posso medir e o desenho continua à escala. Além que vamos ver que ele tem muito mais detalhe, portanto é muito mais rigoroso a nível de desenho do que as propostas anteriores. Portanto eu vou colocá-lo aqui à escala 100 e vou colocá-lo aqui assim. E como veem, se eu me aproximar, portanto, ele continua a ter o mesmo detalhe que tinha anteriormente, pese embora, portanto, não temos aqui a representação dos materiais. Essa nunca pode ser obtida portanto, de forma como ali acontece, porque ele tem uma apresentação realista, mas não me faz os materiais como imagem, portanto eu posso vir aqui e selecionar realista, mas o que ele faz basicamente é colocar tramas em vez de texturas. Portanto, a opção que eu normalmente tomo é selecionar a opção colorido, e o que ele vai fazer vai ser transformar cada uma das texturas que está a ser utilizada neste projeto na minha planta numa cor, portanto, uniforme, muito aproximada ao material que está a ser utilizado, portanto, em cada uma daquelas superfícies. Portanto, e desta forma temos uma imagem que não vai ser, digamos assim, realista, porque não temos texturas propriamente ditas, não temos texturas de madeiras, não temos a textura do tijolo, mas, por outro lado, vai ter uma vantagem, porque ao fazermos um zoom por cada uma daqueles elementos desenhados, as linhas, nós vamos conseguir vê-las com rigor. Além que, quando a importarmos para uma folha de impressão, este desenho também ele vai estar à escala. Também temos outro problema, entre aspas, que é o facto de não conseguirmos representar os sombreados neste tipo de plantas, e desta forma não temos a mesma percepção que tínhamos no anterior. Pese embora possamos fazê-lo com outro método. Vamos aguardar um bocadinho até ele nos representar o desenho todo. Ok, terminado todo o processo, nós agora podemos também acrescentar o sombreado desta planta, e para isso só temos que vir aqui a esta ferramenta que utilizamos também nos alçados para colocar tramas de sombreado. Portanto, eu vou aqui, clico neste ícone, vou dizer que quero criar tramas portanto, de sombra sem as linhas de contorno, portanto, vou aqui e vou configurá-las. Por exemplo, vamos pô-la com 20 mm de distância entre elas. Será strip. Eu vou pôr uma cor cinza. Vou fazer OK. Aqui vou colocar sombreado apenas. E, de seguida, vou colocar aqui elevação da sombra para ele me colocar as tramas a 45 graus. Peço desculpa. No final faço OK. E ele vai-me então refazer portanto, este desenho tridimensional sobre a forma de um desenho vetorial, que não é nada mais, nada menos do que um alçado, mas neste caso é um alçado visto de cima daquela planta em concreto. Vamos então aguardar um pouco para ele me refazer o desenho. Aqui temos então o nosso resultado final, portanto, com as tramas que eu idealizei. Se calhar devia ter dado um valor mais curto, e agora, se eu quiser, posso também importar para o meu layout esta mesma representação. Portanto, vou aqui a vista 1, layout, seleciono vista 1 e arrasto e largo no meu layout, por exemplo, à escala 1:100, penso que não vai caber aqui ao lado.
Portanto, vamos manter aqui neste alinhamento, cá está ele. Portanto, e já temos aqui uma ou outra representação da nossa planta. Finalmente, vamos aqui ao terceiro processo que nós podemos utilizar, que é representarmos o nosso modelo, já não em planta, mas em planta perspectivada. Para isso, eu vou aqui à representação tridimensional. Portanto, eu recordo que isto é uma representação tridimensional. Portanto, eu posso vir aqui e passá-la para uma axonometria, por exemplo, se eu quiser, com todos os problemas que daí possam surgir, porque ele vai ter que me refazer o desenho novamente. Portanto, eu aconselho, se quiserem voltar a colocá-lo como estava anteriormente, virem cá acima e modificarem o desenho de desenho vetorial novamente para imagem, portanto, que é o que eu vou fazer a seguir para ele passar a ser muito mais expedito em termos de trabalho. Até lá vamos ter que aguardar então que ele me faça, me reponha o desenho como estava anteriormente, ou seja, o desenho em axonometria, que foi a opção que eu selecionei. A partir da axonometria, nós podemos agora criar uma vista em planta perspectivada. Para isso, estamos no menu Visualização, vemos aqui a perspectiva e selecionamos Definir vista por 2 pontos. Ao selecionar esta opção, eu só tenho que indicar o ponto onde se vai colocar o observador. Eu vou utilizar aqui um ponto mais ou menos central, que é aqui esta parte da escada. Portanto, vou clicar este ponto. A altura dos olhos eu vou colocar 1,5 m. Vou fazer OK. E para onde é que eu estou a olhar? Portanto, eu vou olhar deste ponto para este. E ele vai-me criar uma perspectiva deste ponto. Portanto, eu agora vou afastar-me. E fico com uma perspectiva deste género, que aqui se pode ver. Vamos só aqui ampliar a vista. Acontece que esta vista está muito distorcida porque eu previamente tinha aumentado o campo de visão. Portanto, o que eu posso fazer é vir aqui ao ícone da perspectiva, selecionar visão de perspectiva e reduzir o ângulo de visão, por exemplo, para 35 graus. Fazer OK. E agora já tenho um campo de visão substancialmente mais pequeno. Portanto, e desta forma eu já posso importar esta vista no meu layout. Portanto, vamos novamente buscar o nosso layout, portanto, a folha onde nós estamos a colocar as plantas humanizadas. Vamos aqui ao navegador, vista 1, e vamos arrastar a vista 1 novamente para o meu desenho, sendo que desta vez ela já não se trata de um desenho vetorial, mas vai-se tratar também de uma imagem que neste caso até cortou ligeiramente a vista, porque eu tinha a vista aqui, não estava a ser representada como eu pretendia. Vamos fazê-la aqui novamente. Portanto, vamos outra vez aqui, vamos arrastar a vista aqui para o interior e vamos criá-la alguns aqui. Assim, para caber no meu desenho. Reparem, a definição desaparece, portanto não tem a mesma definição de um desenho vetorial, mas por outro lado aparece assim sombreado e perspectivado, portanto dando uma ideia daquilo que ali está. Eventualmente eu posso passar a minha vista para outro tipo de visualização, portanto neste caso ele já está a passar para a imagem, portanto ele passou para a imagem, posso pôr aqui no formato realista, portanto em vez de ter as linhas posso ter materiais. E agora se eu fizer o mesmo processo, agora já não vai caber na folha, mas vou colocá-lo aqui ligeiramente ao lado, só para terem uma noção. A partir desta feita ele já me coloca as texturas dos materiais, portanto em cada um dos seus lados, conforme ele vai existir na realidade. Portanto, que é um processo bastante diferente do que tínhamos, portanto, quando fizemos a partir do desenho vetorial, portanto, da vista só do tom dos materiais, portanto, e não da vista da representação dos materiais reais. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Arcline XP, do SketchUp, do ZWCAD e de outros programas que comercializamos na Ibercad.
Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.